E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um pilar fundamental da nossa democracia, o artigo 16 da Constituição Federal. Pode parecer só mais um artigo, mas ele funciona como um verdadeiro guardião, sabe? Garantindo que o jogo eleitoral seja justo e previsível para todo mundo. Para entender a importância dele, pensa comigo nessa cena. Final de campeonato, estádio lotado. 5 minutinhos antes do apito inicial, o juiz pega o microfone e anuncia que as regras mudaram. Seria justo? De jeito nenhum, né? Isso criaria um caos total. Pois é exatamente esse tipo de bagunça e instabilidade que o artigo 16 impede no mundo da política. Então, para garantir que esse nosso jogo democrático seja o mais justo e transparente possível, a Constituição estabeleceu uma regra de ouro. E essa regra, que está lá no artigo 16, é a base de tudo, o alicerce que garante a previsibilidade e a estabilidade de todo o processo eleitoral. Está aí na tela o texto exato direto da fonte. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Ok, agora vamos traduzir e destrinchar o que isso significa na prática. Eu sei, pode parecer um juridiquês meio complicado, mas a ideia é simples. Essa regra é mais conhecida como o princípio da anualidade eleitoral, ou às vezes princípio da anterioridade. Resumindo, qualquer lei nova que venha para mudar as regras do jogo eleitoral precisa ser aprovada e publicada no mínimo 1 ano antes da eleição para poder valer. Simples assim. E aqui a gente consegue quebrar o funcionamento do artigo em 2 fases. Olha que interessante. Primeiro, a vigência. Quando uma nova lei eleitoral é publicada, ela passa a valer, a existir juridicamente na hora. Só que aí vem o segundo passo, a eficácia. A lei só pode ser aplicada de verdade, só pode produzir efeitos em eleições que aconteçam mais de 1 ano depois da publicação dela. Ou seja, a lei existe, mas fica ali, em compasso de espera. Beleza, mas por que essa espera toda de 1 ano? Qual é a grande sacada por trás dessa barreira de tempo que separa a criação da lei da sua aplicação? Bora descobrir? O objetivo principal é evitar uma coisa que no direito a gente chama de casuísmo. Que nome, né? Mas a ideia é bem simples. É impedir aquelas mudanças de regra de última hora feitas sob medida para beneficiar um candidato ou um partido em cima da hora. Isso garante estabilidade, segurança para todo mundo e, o mais importante, a legitimidade do resultado da eleição. Tem uma citação de um jurista que eu acho fantástica e que define isso perfeitamente. Ele diz que esse artigo é uma verdadeira muralha da democracia. É uma defesa, sabe, para garantir que as regras do jogo estejam claras para todo mundo com muita antecedência, evitando surpresinhas ou manipulações. Mas, como quase tudo no direito, tem sempre um detalhe importante, uma nuance. Nem toda a norma sobre as eleições precisa esperar esse prazo de 1 ano. Existe uma exceção bem importante a essa regra. E aqui está a grande diferença, pessoal, presta atenção. Uma coisa são as leis que vêm do Congresso Nacional. Essas sim, quando criam ou alteram as regras do jogo, precisam esperar 1 ano. Outra coisa bem diferente são as resoluções do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Elas não criam regras novas, elas só organizam e detalham como a eleição vai acontecer com base nas leis que já existem. Então, o ponto-chave é esse. Como as resoluções do TSE não mudam o jogo, só, digamos, arrumam o campo para a partida acontecer, o prazo para elas é bem mais curto. Elas podem ser publicadas até o dia 5 de março do ano da eleição. Isso dá uma flexibilidade necessária para a Justiça Eleitoral organizar toda a logística que, convenhamos, é super complexa. Bom, já vimos a teoria, o porquê da regra. Agora, que tal a gente ver como o artigo 16 funciona na vida real? Esse exemplo aqui mostra direitinho o impacto dele no cenário político. Olha só o que aconteceu recentemente. Em setembro de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou uma tal de mini-reforma eleitoral. Para valer nas eleições municipais de 2024, ela precisava ser sancionada até o comecinho de outubro de 2023, ou seja, 1 ano antes. E aí? O Senado acabou adiando a votação e o prazo estourou. Resultado, as eleições de 2024 aconteceram com as regras antigas. Um exemplo claríssimo do princípio da anualidade em ação, congelando as regras do jogo. Chegando ao final da nossa conversa, fica super claro o papel do artigo 16 para manter a nossa democracia saudável, né? Ele é muito mais do que um simples detalhe técnico na Constituição. No fim das contas, o que o artigo 16 faz é ser esse guardião mesmo. Ele garante que as regras do jogo estejam definidas com muita antecedência, protegendo a justiça, a estabilidade e a legitimidade de todo o processo democrático, tanto para os eleitores quanto para os candidatos. Agora, para fechar, fica aqui uma reflexão.
Já parou para pensar como seria o nosso cenário político se essa regra não existisse? Imagina a loucura, a instabilidade, se as regras pudessem mudar a qualquer momento, talvez até na véspera da votação, a desconfiança que isso geraria seria enorme. E olha, se esse papo sobre direito constitucional te interessou e a ideia é ir mais fundo no assunto, nós criamos um curso completo com mais vídeos direto ao ponto como este, além de mapas mentais e muito material de apoio. O link para dar uma olhada está aqui na descrição. E se a vontade de participar de uma comunidade de estudos, trocar uma ideia com outra galera, é só entrar em contato com a Foca na Vaga e entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link também está na descrição. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima!